Beis, formam as bases da doutrina céltica. Por consequência, o mais elevado corresponde ao foco divino. As explicações fornecidas pelos espíritos superiores indicam que a inteligência humana não deve conhecer o segredo da fonte suprema da vida. Eis o que posso dizer segundo as radiações que me chegam. Existe além dos planos formados pelas criaturas, de acordo com a sua evolução através da sua própria vida, uma esfera inteiramente vibratória, sem limites, que mergulha na imensidão do universo, mas que não é sentida a não ser a partir de uma certa evolução. Essa esfera vibra a criatura terrestre que dela saiu ou percebe ainda sob a forma de vibrações da consciência no eu interior. As vibrações do grande foco estão em comunicação com a consciência, e quando essa última é desenvolvida, o sentido místico é igualmente. Isto acontece em razão direta da evolução da consciência. O grande foco vibratório anima todo o universo e, de grau em grau, cada ser recebe as inspirações e as impressões diretas do foco que, na Terra, vós chamais Deus. Vós tereis um dia a definição exata da palavra eterno e compreendereis a célula viva inicial desse grande círculo superior vibratório. Mas o vosso cérebro humano se romperá se a chave do mistério aí for colocada. Agora, eis o ponto estabelecido sobre o objetivo e a admissão do grande círculo superior em que reside a potência criadora. As moléculas que dele emanam se difundem pelo espaço como um buquê de fogos de artifício. Elas se estendem em ondas que vão formar as centelhas criadoras dos seres. Em volta dessas moléculas fundamentais circulam as vibrações que vão formar os focos representando os mundos. Constantemente, são criados novos mundos. Todo sistema criado tem a sua vida própria e se subdivide, ele mesmo, em um sistema particular. Os planetas têm a sua vida, as suas transformações. Os sóis, por sua vez, lançam ondas. Inicialmente forma-se o sistema gasoso, depois o mineral, o vegetal, para chegar à criatura humana. Esta, ser pensante, é movida pela centelha vinda do grande foco, enquanto que os sistemas minerais e vegetais são criados pelos reflexos da geração secundária. Tal é a evolução da matéria resultante no envoltório carnal, a qual se adaptará à vibração inicial da consciência em conexão direta com a centelha suprema. É assim que a projeção se estabelece. As vibrações do grande todo não são especiais a uma região comum, como se crê geralmente, mas preenchem todas as regiões do universo. Elas não são perceptíveis para os seres a não ser na medida do crescimento de sua sensibilidade. As religiões, nas suas concepções de paraíso e de regiões celestes, apresentam somente imagens, enquanto o que é verdadeiro é que as vibrações do pensamento divino animam todo o universo. Nem todos os espíritos estão em condições de penetrar no azul vibratório, porque é preciso um grau suficiente de aperfeiçoamento para perceber e apreciar a beleza e a grandeza da vida superior. Cada sistema planetário tem seu grau de elevação e chega um momento em que todos os seres evoluídos, que habitam os planetas em via de progresso, são mergulhados mais diretamente no azul celeste. Os espíritos inferiores passam rente aos espíritos luminosos sem os ver, mas, em certas condições, os espíritos superiores podem tornar-se visíveis a fim de esclarecer os espíritos menos evoluídos. Quando o espírito em vias de evolução pode, por seus méritos, entrar em relação com o mundo superior e receber a luz vibratória do grande foco, ele recolhe uma impressão de força, de potência, e logo que a impulsão cessa, ele fica com a percepção da luz que se liga a seu grau de evolução. Essa luz se traduz por milhões de centelhas vibratórias dotadas de uma radiação intraduzível aos sentidos humanos e que enriquecem o seu perispírito. Voltemos à molécula vibratória saída do círculo de Selgant, criadora da vida. Ela é toda a pureza de luz, é a fonte das criações inferiores, a animadora das vidas sucessivas. Tais são os elementos que constituem a vida superior.
Os druidas foram colocados em vosso globo para levar-lhe o máximo possível de luz deste plano superior que refletia sua consciência. Nos primeiros tempos a iniciação foi direta, pois a dita consciência era pura. Esta palavra, consciência, significa para nós centro vibratório ainda não maculado e podendo comunicar-se com o plano divino. É porque, no estudo dos seres humanos, ainda que seus atos vos pareçam repreensíveis, se a sua consciência não está destruída, fica neles um pequeno centro vibratório suscetível de reabilitação. No início de sua religião, os druidas gozaram dos benefícios de uma comunhão vibratória muito intensa, o que lhes valeu o título de iniciados. Mas em contato com a matéria, por refração, os ensinos druídicos foram deformados pelos homens. As consciências foram obscurecidas e as intuições foram cobertas com um véu, as iniciações foram fechadas. Então, em graus diversos, a consciência humana é muito impregnada de graça divina. Conservará ela esse patrimônio. Na desencarnação, a alma humana se coloca na luz que ela pode assimilar, conforme o seu grau de recepção e de conservação, de vibrações divinas. Se, na saída de uma vida terrestre, a molécula divina é paralisada pela matéria, a progressão é suspensa. A lembrança das paixões materiais perturba a consciência e leva a uma espécie de entorpecimento do ser espiritual. É o que os druidas chamavam de princípio da destruição, porque a evolução é suspensa. Para que a evolução retome seu curso, é preciso que os espíritos luminosos dissolvam essa espécie de casca passional fluídica para reavivar a centelha consciente, e o ser espiritual, reanimado, retomará sua caminhada através de suas existências. Numerosos são os espíritos desencarnados que se acham presos na sua evolução. Assim como a centelha perde sua chama quando está recoberta de cinza, a consciência espiritual volta ao nada quando está muito carregada de matéria, sendo esta, sob o ponto de vista material, o suporte da essência espiritual. Vós sabeis que essa matéria é produzida pela velocidade, maior ou menor, das vibrações entre as diferentes camadas de ondas emanadas de um ponto vibratório. Quando, desse ponto, emanam ondas espirituais para a formação de um mundo que deverá conter as centelhas conscientes, é preciso, como consequência, que as moléculas vibratórias mais pesadas se transformem em matéria. No curso da evolução, chega um momento em que a molécula material evolui suficientemente para se tornar, por sua vez, uma molécula vital consciente, e isso se produz quando essa matéria se desprende de um mundo inferior para retornar ao espaço e se ligar às moléculas vitais de luz. Os druidas tinham intuição disso, visto que consagravam um culto a certos objetos materiais. Terminarei dizendo que a centelha vital consciente, uma vez lançada na imensa arena, deve percorrer um ciclo de vidas sucessivas através dos mundos e dos espaços variados, porque tudo o que muda de forma muda de meio. A marcha da sua evolução está na razão direta da conservação e do desenvolvimento da molécula vital consciente. Quando esta realizou um certo número de etapas num sistema planetário, ela se purificou e continua a subir na escala dos mundos em paralelo com outras centelhas vitais conscientes. Há, pois, duas criações paralelas: a criação da centelha vital consciente, que corresponde ao ser humano, e a evolução da matéria constitutiva dos mundos. Allan Kardec. 13. As forças radiantes do espaço. O campo magnético vibratório. 15 de outubro de 1926. A propósito de uma questão de um artigo do periódico Lee Martin, 3 de outubro de 1926, anunciando a descoberta de certas radiações do espaço, essa descoberta ou experiência é somente uma orientação, pois vós deveis, sob o ponto de vista psíquico, receber os ensinos graduados, a fim de não serdes perturbados. Os druidas já conheciam essas ondas. No meio da natureza as paixões materiais não exercem uma influência parasitária.
O druida era iniciado tendo em vista deixar à história futura os documentos que se aproximassem, um dia, das doutrinas científicas. Eles podiam, assim, servir para a elaboração de fórmulas, constituindo-se, no seu conjunto, um ensino superior idealista, alusão às tríades. O druida recebia, intuitivamente, os eflúvios que vinham de seres e focos superiores, isto por meio de ondas. Mas era preciso séculos para que o ser humano, por seu trabalho pessoal, por sua adaptação científica, pudesse assimilar todas as consequências de fenômenos que não poderiam ser admitidos na época druídica. Era preciso, pelo menos, que a doutrina pura fosse registrada pelo ser humano vivendo naquela época do seio da natureza e conservada através dos tempos, a fim de que, no certo momento, ao comparar a doutrina ideocéltica e a doutrina ideocientífica moderna, houvesse entre elas um laço imperecível. Brevemente se observará a produção de fenômenos extremamente curiosos para os não iniciados e cativantes para os iniciados. Se os diferentes ciclos da doutrina céltica representam diferentes escalas na ascensão da vida espiritual, a descoberta das diversas espécies de ondas vos concretizará a composição dos diferentes meios e chegará um dia quando vós recebereis, por uma linguagem convencional, as gamas de cores que se assemelham ao pensamento. Quanto mais o meio vibratório for estudado e analisado, mais vós tereis a possibilidade de conhecer e de captar as forças exteriores do vosso globo. Nós, que estamos no espaço, concebemos a marcha da vida de uma maneira bem diferente da vossa. Sabemos que as vibrações vos são transmitidas, que o ser humano recebe e armazena algumas, mas vossos sentidos particulares são muito inferiores para vos permitir exteriorizá-las. O campo magnético vibratório virá se revelar, para vós, aos poucos. Não é preciso que procureis ter a chave do problema de uma só vez, porque o vosso cérebro físico se desagregaria. O druida, imunizado até certo ponto, estava em relação quase direta com as forças superiores que nessa época tinham um afluxo maior do que nos tempos modernos. Era preciso que nesse momento a vida fosse simples, rústica, e que a base espiritual se estabelecesse solidamente a fim de que, gradualmente, a arte e a ciência viessem vos ajudar a desenvolver o quadro que vos mostra alguns aspectos da organização universal. A ciência não podia ter razão de existir sem que a centelha geradora caísse do alto, visto que todo problema artístico ou científico tem como base uma parte de intuição, sendo esta de ordem divina. O druida respirou a atmosfera pura no seio da floresta. O topo das árvores atraía as camadas vibratórias que envolviam e envolvem sempre vosso planeta. Em frente da floresta havia o mar que servia de condutor a outro polo magnético, isto é, sob o ponto de vista psíquico, para reforçar e estabilizar o conjunto. Era preciso, de outro lado, que a grande massa fluídica achasse seu equilíbrio sobre a terra e sobre as águas. O druida, quando observava o mar, banhava-se ao mesmo tempo, em ondas provindas da floresta e que se refletiam como um espelho sobre o lençol líquido. É assim que lhe veio a intuição da existência dos ciclos que vós conheceis. Em resumo, vós sabeis que a onda é uma sucessão de círculos, do ponto de vista vibratório. Um dia se lhes há dito porque o druida tinha essa intuição e porque, na obra divina, ela não é concretizada senão muitos milhares de anos mais tarde. Vós podeis notar que o movimento céltico de um lado, os movimentos cristão e budista hindu de outro, se produziram nos países ao mesmo tempo montanhosos, cobertos de bosques e vizinhos do mar. Se o druida adorava a floresta, o Cristo amava a colina. Então, podeis daí evidenciar o fenômeno científico real de que a onda se presta mais à captação sobre um local elevado do que em baixadas, e que a vizinhança do mar auxilia poderosamente para a sensação das camadas vibratórias. A água capta o pensamento depois o transmite. Ela é necessária para a fecundação da terra.
Este é um fato que vós considerais sob o ponto de vista material e nós sob o ponto de vista espiritual. As forças provindas do espaço são absorvidas pela vossa terra graças aos lençóis de água, a vegetação luxuriante, as montanhas, as colinas, as planícies, e cada ser humano pode ser impressionado por essas ondas. Vós tivestes o testemunho disso estudando de perto a doutrina céltica. Eu vos tenho falado de raios que vieram banhar a charneca e a floresta bretã, raios, lençóis de ondas que são igualmente dispersos em diferentes partes de vossa terra. Mas devo acrescentar que vossa raça francesa deve em grande parte sua orientação às camadas de ondas recebidas do oeste de vosso país. O druida, por seus encantamentos, pela forma de seu culto, atraía forças invisíveis cujos efeitos ele percebia sob a forma de leves toques fluídicos. Hoje essa sensibilidade desapareceu para a maioria dos seres humanos. É preciso achar-se em condições especiais para poder, como druida, sentir o afluxo exterior. Vós podeis dizer que a palavra celtismo representa, para o homem moderno, a forma concreta de uma doutrina tendo por base a assimilação, a concentração, o desenvolvimento e o surgimento de forças, formando parte integral do movimento cósmico. Eu vivi nessa época e posso vos afirmar que nos tempos druídicos o ser humano sentia essa força radiante que, no curso dos séculos, foi preciso adaptar cientificamente, este é o único termo que encontro, ao seu envoltório carnal. Ele podia assim aprender a ler, a analisar e a dissociar as partes impalpáveis e vibratórias suscetíveis de lhe dar alguns esclarecimentos sobre o mistério da criação. O druida, por causa de sua iniciação, era capaz de compreender a função das camadas de ondas, mas ele estava rodeado por uma massa humana primitiva, muito pouco evoluída para perceber a ação. Conforme a vontade superior, convinha, nessa época, depositar uma centelha que, entre os druidas, se traduzia pela compreensão da evolução universal. E, a majestade dessa evolução, tendo-se gravado primitivamente com intensidade, a essência da doutrina permaneceu latente através dos séculos. Tal era o objetivo do druidismo, que devia ser o detentor do conhecimento das forças superiores. Faltava propagar, entre o maior número possível de pessoas, a autenticidade dessa revelação. Dois fatores ajudaram na sua difusão: a teoria das vidas sucessivas e as desordens materiais e morais que se espalham através da vida dos seres e dos mundos. Hoje, pudestes ver, no curso da história, como nascem, crescem e decrescem as paixões, conforme as alternativas de progresso e de retrocesso, e, consequentemente, a elevação do ser humano do estado selvagem para o estado atual. As artes floriram, mas o seu desenvolvimento foi barrado pela atrocidade das guerras. Em suma, após os fluxos e refluxos inumeráveis, vós chegareis, hoje, a fazer certos homens compreenderem que a natureza e o ser humano são campos de observação magnética que, em certas condições, vibram e comandam de tal forma que constituem as máquinas estáticas da ordem universal. O homem moderno evoluído obterá suas diretrizes pela ação de forças superiores e se tornará comparável à antena de vossos telégrafos sem fio. Não está longe o dia em que sereis convencidos de que o infinito é o próprio Deus e de que a vida universal circula por toda parte, sendo os espaços os campos vibratórios radiantes. Allan Kardec. 14. O celtismo e a natureza. A evolução do pensamento. 29 de outubro de 1926. O celtismo é o símbolo de um pensamento que emana do infinito e é transmitido por correntes emprestadas das artérias da vida universal. É uma das formas evolutivas da vida vibratória do espaço. As árvores ajudaram poderosamente na aspiração dessas vibrações. O solo e as plantas, que aí estão entrosados, agiram no mesmo sentido. O ser humano irá também aspirar essas vibrações.
O druida, vivendo no íntimo da natureza, ao se adaptar, por suas aspirações, à vida no espaço, foi um dos primeiros seres que registrou as vibrações sob a forma de intuições. Mas o druida era um ser um pouco especial, animado de uma fé ardente. Ele se exteriorizava em uma grande amplitude da vida material ambiente. Era um ser evoluído, mas os seres rudimentares, que viviam ao seu redor, levaram séculos antes de serem capazes de aspirar às ondas do espaço. Percorrendo a história, vós podereis constatar que as flutuações morais se alternaram como as flutuações materiais. Assim como os druidas levavam em conta o fluxo e o refluxo do mar, as civilizações humanas se inspiram no fluxo e refluxo do pensamento. Conforme a lei das reencarnações, as massas humanas não estão na mesma evolução, pois não aspiram em um mesmo grau às ondas do espaço. Houve, então, retrocesso após os tempos druídicos. Era preciso civilizar o ser humano, infundindo-lhe, inicialmente, o cristianismo e depois o culto da beleza pelas artes e as letras. Finalmente, o ponto de vista científico desenvolve-se e o celtismo e a ciência vão, fatalmente, se unir. A doutrina céltica, na sua pureza e na sua beleza, é como a essência do ensino inspirado pela fé na vida superior. Através da história o ser humano foi abalado, em épocas diferentes, por inspirações geniais, e se vós comparardes o ensino dos druidas com a recepção intuitiva de pensamentos superiores mais ou menos modernos, vós podereis verificar que há uma correlação. Fazendo caminhar em igualdade a civilização humana e a elevação do pensamento, tomando como ponto de partida o ponto de vista céltico, vós vereis que, em todos os grandes momentos da história, a centelha mais ou menos genial de vossa raça é alimentada nas fontes puras do celtismo. Mas, com o fluxo e o refluxo do pensamento, esta centelha foi encoberta, em diferentes momentos, pela falta de homogeneidade dos seres que viveram em determinadas épocas. Há uma lei que exige que o progresso de encarnação não seja sempre constante. Mas, na criação de um mundo, há sempre elementos imperecíveis tomados emprestados da vida universal. Os primeiros druidas inculcaram nas populações uma fé bem viva por meio de exemplos retirados da natureza, mas num dado momento a fé foi obscurecida e foi discutida. A sua forma mudou através do tempo, mas se vós analisardes todas as religiões, aí encontrareis sempre a essência do divino que anima, incontestavelmente, a doutrina céltica pura. Por isso o celtismo reconhece a existência de um foco superior que influenciará nas condições racionais o ser humano que vive sobre vosso globo. Como o druida foi atingido pelas ondas do espaço, a fé, sob muitas formas, tocou os seres através dos tempos, e agora a fé e a ciência devem reencontrar-se. No presente, posso dizer-vos que o ser humano, após um certo número de encarnações, e quando possui uma sensibilidade constante e equilibrada, recebe diretamente os pensamentos transmitidos por ondas do espaço completando seu livre-arbítrio. Mas é preciso que chegue a um desenvolvimento superior para receber essas vibrações. Ele deve estar isento de emanações materiais que se desprendem de seu ser e paralisam a marcha do fenômeno da recepção. Se o druida recebia quase diretamente as intuições, é que ele bebia nas próprias fontes da natureza. Ele era, por destino, um iniciado. No correr dos tempos esses iniciados foram reencontrados. Poder-se-ia chamá-los de neodruidas. Não adiantarei muito vos dizendo que, no futuro, se a fé ardente não penetrar no íntimo de certos indivíduos, pelo menos vós registrareis, com auxílio de vosso trabalho científico, fenômenos surpreendentes. Vós publicareis a marcha ascendente e descendente dos rastros de ondas extraplanetárias. Os druidas ensinaram a existência dessas forças desconhecidas. As vibrações de amor pelo foco divino,
A figuração da natureza sempre animada foram os primeiros sinais de que tudo no universo é regido por leis superiores. As vibrações harmônicas mantêm a vida e fazem escoar através de seus anéis a luz que esclarecerá o mistério da vida superior e divina. A doutrina materialista baseada unicamente na ciência só sobrará. A doutrina espiritualista baseada na fé e na experiência deve auxiliar na iniciação progressiva. É preciso que a inspiração gradual dada pela fé espiritualista esteja a par com a ciência. A ciência é o farol e a fé é a luz que o alumia. Allan Kardec. 15. Joana d'Arc, Espírito Céltico, anunciada por Jules Michelet. Amei a França e minha alma foi iluminada por um ideal superior. Consignei meu modo de ver na minha obra Histoire de France. Com o auxílio de Joana d'Arc, que glorifiquei, este ideal me ajudou a desencarnar, a achar a minha estrada na luz celeste. Este espírito, que até o momento chamais de espírito azul, é sinônimo para vós de espírito de luz, de patriotismo e de amor. Ao pronunciar o seu nome, senti eflúvios radiantes que me indicam que Joana d'Arc tinha a possibilidade de vir até vós e participar da vossa próxima sessão. O celtismo, no meu parecer, é a centelha embrionária absolutamente necessária à irradiação da vida nacional francesa. É graças a esse esplendor da essência divina que a molécula que se transmite através das gerações francesas não está aniquilada. A alternância dos retornos de cepticismo e de materialismo com as efusões de luz idealista constitui um jogo de leis da reencarnação. Joana d'Arc encarna no mais alto grau esta alma céltica que, de modo fundamental, se inspira em três grandes elementos: a fé na força divina, a fé na vida renascente através do espaço e a sensação de seus reflexos sobre a criatura francesa. O que se traduz pelo patriotismo nacional e pelo amor de Deus Criador. Joana d'Arc recebeu durante toda a sua vida de missionária a irradiação provinda das moléculas de ordem divina. Se os olhos de seu corpo se recusavam a ver a luz astral, o seu subconsciente estava esclarecido pela via celeste. É por isso que ela teve uma força genial e que obteve a inspiração num ideal de beleza e amor. Joana, como missionária e como francesa, veio trazer aos povos bárbaros, desorientados e desagregados, a iniciação que lhes devia servir de ajuda indispensável. No decorrer do tempo e das gerações é preciso que, de vez em quando, um polo tão poderoso quanto puro receba as vibrações que formam a corrente da vida universal. Desde as épocas mais remotas, grandes iniciados vieram para os mundos. Vós tivestes sobre vossa terra, Buda, Cristo e Joana d'Arc. O celtismo é uma das formas da vontade divina, visto que sua doutrina emana diretamente dos focos superiores e que os druidas foram, sobre vosso solo, os primeiros seres capazes de compreender e de transmitir as impressões e os ensinos recebidos pela iniciação, capazes, também, pela irradiação, de espalhar um ensino salutar para as massas populares. Joana d'Arc foi inspirada por suas vozes do bosque Xenu. Ela recebeu de espíritos superiores os ensinos que fizeram dela a heroína sagrada. O druida, com sua foice de ouro nas mãos, não via os anjos do bosque Xenu, mas recebia o pensamento através da luz divina. Em uma só palavra, eis a impressão sentida pelo druida. Ele entrava em êxtase inspirando-se na natureza e via, num certo momento, todo o seu ser entrar em vibração. Ele se sentia como que acima do chão e sua personalidade física estava cercada de uma auréola de eflúvios ora quentes, suaves ou fortes. Fato este que vós podeis traduzir em linguagem moderna por atração estática, vibração constante e recepção de ondas radiantes em todo o ser humano. O druida era, na realidade, um médium dotado de faculdades psíquicas e morais bem desenvolvidas. Em certos momentos, o druida, não somente sentia a influência astral, mas via também luzes, vapores e condensações fluídicas. Se vivesse em vossa época atual, em razão do progresso da ciência,
Ele poderia explicar melhor e assimilar todos esses fenômenos, mas no seu tempo tudo lhe parecia maravilhoso. Quando via apenas condensações de vapores, tinha a impressão de que um primeiro círculo ocultava outras luzes. E quando sentia uma transmissão do ponto de vista da iniciação, parecia-lhe que um ciclo encoberto encerrava a presença da força das forças e que ele devia se inclinar ante essa vontade desconhecida. Pelo desaparecimento dessas impressões, uma espécie de torpor, de desalento, de embotamento sucedia ao êxtase, e a vontade do ser humano, animada por um desejo formado antes do nascimento, levava ao druida a força de continuar o ensino e de espalhar em seu redor a fé nascente. Ademais, em geral, o druida tinha o dom de exteriorizar as radiações que influenciavam os seres que o cercavam. Joana d'Arc recebeu as mesmas impressões que o druida, mas num sentido ainda mais elevado. O reconhecimento dos 3 ciclos alterava-se em planos bem distintos. O plano da ordem divina que espalha sua luz e anima os grandes espíritos, o todo envolvido de uma luz mais ou menos viva que toca as criaturas sob a forma de graça. O terceiro plano, perto da terra, em mais humano. Joana d'Arc foi, então, na sua época, a grande iniciadora celta, pois ela veio em missão para disseminar em seu redor a fé que devia salvar pela abnegação, a dor e a renúncia. Sua irradiação humana foi grande, sua irradiação espiritual é imensa. Cada parcela fluídica que emana de sua alma tem o dom de guardar, através dos espaços, os raios de luz superior que representam o astral divino, e quando o pensamento de Joana toca um ser humano, ela fica como ornada de uma palheta de ouro sobre a qual brilha uma gota de luz divina. Joana veio na hora para restaurar uma atmosfera viciada pela frouxidão, pelo prazer e pelo materialismo. Se o druida deu o toque inicial, Joana d'Arc revivificou, no seu tempo, o brilho de uma luz que se escurecia, peneirada por vitros, obscurecida pela franja da paixão e da matéria. É preciso, então, associar a luz de Doremi às luzes da Armorique. Aliás, os druidas não somente permaneceram na Bretagne, mas foram até as vertentes dos Vosges. Eu concluo prosternando-me ante Joana, pois que ela obteve de seu solo regional a herança céltica transmitida por gerações. A fé divina está acima de tudo. Os grandes missionários devem vos fazer compreender que o amor a Deus, o amor à humanidade e o amor à pátria são as essências das vibrações célticas. Jules Michelet. 16. O celtismo na consciência francesa. Mensagem do Espírito Azul, 10 de outubro de 1926. Não é sem emoção que volto a esta terra onde vivi dedicando-me à minha pátria e de onde parti para as esferas divinas. Fazeis um livro sobre o celtismo e devo-vos dar a minha opinião sobre este assunto, pois que vos sou agradecida por terdes escrito minha modesta vida. Como reconhecimento, oro a Deus e a seus eleitos, de todo o meu coração, para vos abençoar e para vos dar intuições que permitam à alma regozijar-se na beleza e na luz dos céus. O celtismo é a centelha animadora da fé superior junto ao ser sobre o qual ela age. Este ser é, particularmente, o francês. Ele representa a molécula inicial que fez nascer em nossos antepassados o conhecimento do infinito. Foi um dos raios que levou à Terra a lembrança do passado Criador. Fé religiosa, fervor na evolução do ser, trabalho da consciência através da história, tais são os princípios recebidos pelos druidas e transmitidos, pela palavra, às famílias que os cercavam. Descendo ao fundo de nossas consciências, nós encontramos a raiz do bem e do mal, e é ainda ao celtismo que devemos o livre-arbítrio no sentido de que, recebendo a iniciação superior e não podendo mais negar o conhecimento de Deus, nosso ser será impregnado desse fluido superior que atingiu o druida e se espalhará sobre as criaturas. Conforme a marcha da história, houve deformação de iniciação primária, mas não se deve negar que foi o druida que transmitiu o raio superior sobre a parte do planeta que nos interessa.
cantando a glória das esferas invisíveis e recebendo a luz. O duplo sentimento do amor divino e do patriotismo integral foram revelados. Se o celtismo nos revelou a luz divina, se esta luz faz vibrar nossas consciências e nossos corações, é que estes corações, banhados de uma fé mística, devem espalhar em volta deles as virtudes e os benefícios recebidos. O raio céltico nos ensina também a amar a terra natal, e um sentimento que resume todos eles nasceu desde esse tempo. Ele não se desenvolverá a não ser mais tarde conforme os seguintes eventos: o amor pelo país, o patriotismo. Luz divina que desceu sobre nós, pelo mesmo raio que tocou os druidas, tu chegaste para agilizar o ser humano no sentido mais resplandecente. Os corações tiveram um impulso maravilhoso para mergulhar no éter astral. Do primeiro raio que tocou o druida aos impulsos desinteressados e generosos que animam a criatura há uma correlação muito estreita. Era preciso que o solo da França fosse banhado por vibrações cósmicas. O raio céltico deu o impulso e a forma como uma das malhas da rede que envolve a Terra e deve manter entre ela e o espaço uma comunhão intervibratória que é a prova da vida universal. Luz de Deus, que vieste tocar o solo da França, tu que foste transmitida pelo antigo druida, dissemina-te sobre as criaturas e infunde nos seus corações as virtudes nobres. Liberta seus sentimentos das moléculas materiais que obscurecem o seu espírito e paralisam a sua elevação para o infinito. Do ponto de vista idealista, luz do espaço, flocos de amor desprendidos do coração do Altíssimo que o druida recolheu, que as tuas radiações permaneçam intimamente ligadas às criaturas da França. Desde a época do primeiro contato, o raio céltico sempre vibra, mas a matéria, infelizmente, o obscureceu. Virá, certamente, o dia em que as consciências se libertarão da ganga material. O celtismo retomará, então, como no tempo dos druidas, toda a sua atividade. Mas enquanto espera, é preciso louvar as almas generosas que, felizmente, pela intuição, disseminam em volta delas o amor de Deus transmitido pelas vibrações do espírito céltico. Oh, minha França bem-amada, respira este azul fecundo. Que Deus jamais te abandone, que as naturezas de elite te deem sua alma e o seu coração. Que um movimento de desinteresse generoso abra ao ser humano horizontes de luz ilimitados. As ondas que, a cada segundo, atingem o planeta emanam do raio que, sobre todo o território da França, pode se chamar céltico. Que o maná divino, que as ondulações criadas pelas esferas de luz se espalhem sobre todos os corações franceses. Muitas consciências os sentem, mas eu gostaria que o número se generalizasse e que Deus comungasse pelas vibrações de seu coração com o coração de meus irmãos amados que serão um dia os iniciados no reino de Deus. Bendito seja o druida, o primeiro sacerdote, o primeiro apóstolo da França. Graças à sua inspiração os espíritos desencarnados puderam se abeberar nas taças que difundem a luz de Deus. Que as vibrações do espírito céltico nunca se interrompam, que o horizonte se ilumine sobre o nosso belo país, que as almas mais dóceis, mais suaves, tenham mais impulso em vossa direção, ó, meu Deus. Que este livro, escrito com sinceridade e uma elevação de consciência absolutas, permita a todos os franceses volver suas almas para o infinito. Que a luz céltica se alie à fé em Deus Todo-Poderoso e ao solo nutritivo, símbolo da pátria que representa o reino de Deus sobre a terra. Deus é a luz superior, a vida inicial, a grandeza eterna. Estudando e analisando o celtismo, esta força aumenta. Um desejo de compreender as leis da vida universal se apodera da criatura humana. Eu desejo, de todo o meu coração, que a fé céltica reavive a esperança em cada coração humano e, se o autor deste livro conseguir fazer compreender que a fé é um dos mistérios da criação, uma centelha da luz divina tocará o leitor e lhe fará compreender que Deus não o abandonará jamais. Jeanne de Doemi, Espírito Azul. Fim.